Oi, pessoal. Continuando o nosso assunto de radiação, hoje nós vamos falar sobre mais duas propriedades e ver um pouco mais de simplificação de raízes, tá? Então, a raiz de um produto. Primeiro vamos relembrar o que é produto, porque muitos estudantes tendem a se confundir ou esquecer o que significam. Então, produto significa multiplicação, continha de vezes. Quociente significa divisão. Adição significa soma, a continha de mais, né? E subtração significa a continha de menos. Então, como é que a gente faz a raiz de um produto? O que essa propriedade diz? Ela diz o seguinte: se você tem uma raiz e dentro dessa raiz você tem um produto, ou seja, uma multiplicação, você pode partir isso daqui, separar esse radical. Você pode escrever ele da seguinte forma: a raiz de 16 vezes a raiz do 4. Percebam que o índice é o mesmo. Esse aqui é a raiz quadrada de 16 vezes 4. Aqui é raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 4. Então, o índice não mudou, tá? E nem os números aqui dentro mudaram e nem a operação mudou. Eu só consegui separar. Dessa forma, facilita a gente calcular as coisas. Por quê? Raiz de 16 a gente já sabe que é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E a raiz do 4 não é o 2? Porque 2 vezes 2 dá 4? Então, 4 vezes 2 dá 8. Simples. Raiz de 16 vezes 4 é 8. Tranquilo. O contrário também funciona. Você também pode fazer, se você tem um produto de raízes, preste atenção. Se você tem um produto de raízes, mas o índice aqui tem que ser o mesmo, tá? A gente sabe que quando não tem nada aqui é porque é 2. Então, se você tem uma multiplicação de raízes e o índice dessas raízes é igual, você pode juntá-los num radical só, no mesmo radical. Aqui a gente tinha um radical e nós conseguimos separá-lo em uma multiplicação de radicais. Nesse caso aqui, a gente pode fazer o contrário. Ele está separado, a gente pode juntar. Então, eu posso escrever aqui 9 vezes 25. Então, a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada de 9 vezes 25, que dá raiz quadrada de 225. Que é quem? 15. Isso serve para você ter uma facilidade maior de fazer os cálculos. Porque se você tem que fazer a raiz de um produto e ele está muito complicado, às vezes, se você fizer essa separação aqui, você consegue calcular mais fácil. Já outras vezes, se você tem raízes aqui e você percebe que se você fizer essa junção aqui vai te favorecer, então você está livre para fazer isso. Você pode fazer isso tranquilamente, tá? Não tem problema. Aqui, raiz de um quociente. A gente já viu que quociente significa divisão. Então, se a raiz de um quociente vai ser a raiz de uma divisão. Significa que vai ter uma divisão dentro dessa raiz. Olha esse caso aqui. Ele é bem semelhante a esse daqui. A diferença é a operação que existe. Aqui, operação é a conta, tá? Aqui nós temos uma multiplicação. Aqui nós temos uma divisão. Mas da mesma forma que nós podemos separar essa multiplicação aqui em dois radicais, nós também podemos separar essa divisão aqui em dois radicais. Então, fica da seguinte forma. Você vai ter o 16, raiz de 16, sobre raiz de 4. Quem é a raiz de 16? A gente já viu que é 4. E a raiz de 4 a gente já viu que é 2. 4 por 2 dá 2. Então, a raiz de 16 por 4 é 2. Tranquilo. O contrário também vale, tá? Se você tem uma divisão de raízes e o índice dos dois é igual, você pode juntar esses dois radicais num só, tá? Ele vai ficar semelhante a esse aqui. Se eu tenho um radical com uma divisão dentro e eu pude separar dessa maneira, se eu tenho aqui a divisão já separada, então eu posso unir também, né? 32 sobre 24. E aí, o índice aqui tem que ser igual, né? 15. Ok? É simples, gente, só isso. Vocês só precisam prestar atenção no índice das raízes, se é igual, para vocês poderem fazer essa junção, tá? E vocês também precisam prestar atenção no tipo de operação que tem dentro dos radicais, porque se aqui fosse um mais, você não podia fazer essa separação. Nós só podemos fazer isso porque é uma multiplicação, tá? Aqui da mesma forma.
Se fosse um 16 menos 4, um 16 mais 4, nós não poderíamos fazer essa separação, ok? Ok, nós vimos nas outras aulas que nós conseguimos simplificar essas raízes aqui através da decomposição, né? Eu decidi retomar esse assunto porque muita gente se confunde na hora de fazer a simplificação desses radicais. Então, vamos ver, eu escolhi aqui uma raiz, que é a raiz quarta de 4.375. Para vocês verem que isso vai funcionar para qualquer raiz, a raiz de qualquer índice, tá? Não precisa ser só raiz quadrada ou só raiz cúbica, não. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para deixar essa raiz mais simples, eu vou fatorar esse radicando. O número de dentro da raiz é o radicando. Para quem não lembra, tem a aulinha que fala sobre isso. Então, de que forma eu vou fazer isso? Eu vou pegar 4.375 e vou fatorar ele. Fazer a decomposição em fatores primos. Então, decompõe em fatores primos, eu vou pegar um número e eu vou começar a dividir ele sucessivamente por números primos. Começando pelo 2, eu vejo, dá para dividir por 2 isso aqui? Não, porque é um número ímpar, e número ímpar não se divide por 2. Então, eu vou começar a ver se dá para dividir por 3. Vamos ver. A gente sabe que um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos dele der um número que também é divisível por 3. Então, vamos dar uma olhada. 4 mais 3, 7. Mais 7, 14. Mais 5, 19. 19 não divide por 3. 19 não divide por 3. Então, esse número não é divisível por 3. O próximo número primo é o 5. Será que ele divide por 5? Divide, né? Porque a gente sabe que o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. E aqui ele termina em 5. Então, vamos dividir aqui. 4.375 dividido por 5 dá 875. Eu não fiz de cabeça não, tá, gente? Eu já tinha feito essa conta antes. Não tem problema nenhum você fazer a conta à parte, tá? Como termina em 5, eu ainda posso continuar usando 5. 875 dividido por 5 dá 175. Terminou em 5 de novo. Então, eu vou usar o 5 de novo aqui. Você vai usar sempre o mesmo número até você não conseguir mais dividir por ele. Aí é que você muda para o próximo, tá? E sempre em ordem crescente, sempre começando do menor número primo até o maior número primo, enquanto você precisar. 175 dividido por 5 dá 35. Continua terminando em 5, eu continuo usando 5 aqui. 35 dividido por 5 dá 7. Opa, 7 não divide por 5. Então, eu vou passar para o próximo número primo, que é justamente o 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Chegou no 1 aqui, acabou a decomposição. Então, agora o que você vai fazer? Você vai olhar para esses números aqui. 4.375 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Tá? Esse numerão grande aqui é o mesmo que eu multiplicar essa galera todinha aqui. O macete dessa simplificação, ela tá no seguinte, você vê quantas vezes cada divisor desse daqui se repete. E aí você vai identificar grupos, você vai formar grupinhos desses divisores da seguinte maneira. Eu sei que o índice dessa raiz é 4. Então, é interessante para mim que apareça alguma coisa elevada a 4 aqui. Então, eu tenho aqui já, né? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, o que é que isso aqui vai me dar? 4.375 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Ok? Isso daqui, eu posso dizer que 4.375 é igual a 5 elevado à quarta vezes 7. Porque é o 5, que é a base, multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Esse 4 aqui, para quem não lembra lá, de potência, a base é o número que vai se repetir e o expoente indica quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Tá? E daí, se eu tenho a raiz quarta de 4.375, isso daqui também vai poder colocar na raiz, né? Também não vai mudar nada. Raiz quarta
de 5 à quarta vezes 7. Se esse é igual a esse é igual a esse, então se eu tirar a raiz quarta desse aqui, eu também posso tirar a raiz quarta desse aqui. Vai dar no mesmo. Tudo que eu tô mudando aqui, eu tô mudando aqui também, então a balança não se altera. Ótimo. O pulo do gato tá aqui agora. Porque quando você tem o radical, o índice do radical igual ao expoente do radicando, você pode simplificar. Eu já falei isso em outras aulas, tá? Você pode simplificar. Da seguinte forma, o 7, o expoente dele é 1, né? Quando não tem nada, é 1. Então, nesse caso aqui, o 7, ele não pode sair dessa raiz, porque o expoente dele e o índice da raiz são diferentes. O único que vai poder sair é esse 5. E o que que acontece com ele? Esses dois aqui, eles vão se cancelar, tá? E esse 5, ele vai sair da raiz. Então, isso daqui vai dar o quê? Vai ficar 5, que multiplica... Sim, porque o 5 não está multiplicando isso aqui. Então, o 5 vai continuar multiplicando o que sobrou. O que sobrou foi a raiz quarta de 7. E o que é 5 vezes a raiz quarta de 7? Como eu não tenho como calcular isso aqui à mão, então eu vou simplesmente escrever assim, ó. 5 raiz quarta de 7. E tá tudo certo. Tá tudo lindo, tá tudo beleza. Outra forma de você pensar isso daqui é pensar da seguinte forma. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, né? Quando você tem uma raiz dessa daqui, 4 aqui, 4 aqui, 7, elevado a 1. Isso daqui é a raiz de um produto. A gente viu há pouco tempo o que a gente faz com a raiz de um produto, né? Então, eu posso separar isso daqui. Vai me dar o quê? A raiz quarta de 5 à quarta, vezes a raiz quarta de 7. Esses dois camaradinhas aqui, ó, vão embora. Só sobra o 5. E esse aqui, como eu não tenho nada para fazer, porque o expoente dele aqui é 1, permanece. Então, isso daqui vai dar o quê? 5 raiz quarta de 7. Do mesmo jeito. Esse é um método de vocês conseguirem enxergar por que o 5 sai multiplicando. Porque eu disse aqui que o 5 saía da raiz, mas ele continuava multiplicando. Então, é por isso que acontece. Porque você vai separar esses radicais aqui. Esses dois aqui vão ser simplificados, vai ficar só o 5, mas a multiplicação vezes a raiz quarta de 7 continua. Tá? Então, o que eu fiz daqui para aqui foi simplesmente pular esse passo de separar os radicais e simplificar o índice com o expoente. Nada mais que isso. E aí a gente vem na introdução de fatores no radical. Aqui, a gente conseguiu tirar um fator de dentro do radical, não foi? A gente conseguiu fazer esse 5 vir para fora da raiz, não é? Então, aqui a gente vai ver como fazer o contrário. Como pegar um fator e colocar esse fator dentro da raiz, tá? Aqui nós temos um exemplo. Determine a raiz equivalente a 5 raiz cúbica de 2. Determinar a raiz equivalente é justamente fazer isso. Esse daqui a gente tem a raiz, e nós pegamos e simplificamos essa raiz aqui, deixamos ela nesse formato, certo? Então, essa raiz aqui é a raiz equivalente a essa expressão aqui, ok? Então, agora eu tenho essa expressão, e esse exemplo aqui, essa questão, quer que eu dê a raiz equivalente. Nesse daqui foi me dado a raiz e pedido a simplificação. Nesse caso aqui, a questão me dá a simplificação e pede a raiz equivalente. Então, vamos procurar essa raiz equivalente da seguinte forma. Se eu tenho aqui 5 raiz cúbica de 2 e eu quero fazer esse 5 vir para cá, pense comigo. Se para sair da raiz ele tinha que ter o expoente igual ao índice, e ele, quando sai da raiz, ele perde esse expoente, para fazer o caminho inverso, eu tenho que colocar o expoente nele. Mas não pode ser qualquer expoente, né? Tem que ser um expoente igual ao índice, que no caso aqui é o 3. Então, isso daqui vai ficar da seguinte forma. Raiz cúbica de... Vou botar o 2 aqui que já estava. E aí, vezes 5 elevado a 3. Não explode a mente, tenha calma. Vamos ver isso aqui de outra forma?
Ainda vou terminar essa conta aqui, calma. Lembra que aqui eu separei os dois? Então, olha só. Aqui eu tinha raiz quarta de 5 a quarta. Por isso que eu pude simplificar os dois e o 5 ficou sozinho, né? Se eu quiser transformar esse daqui, eu posso fazer assim, né? 5 vezes a raiz cúbica de 2, não é? E para transformar esse aqui em raiz, basta eu pegar e fazer o seguinte, fazer uma raiz aqui, raiz cúbica, porque tem que ser igual, e colocar o expoente aqui. Quando eu fizer a simplificação, ele não vai ficar assim do mesmo jeito? Vai voltar, isso daqui vai voltar a ser isso aqui de todo jeito. Então, isso é igual a isso, tá? E aí, a gente viu na propriedade que quando você tem uma multiplicação assim de raízes e que o índice dessas raízes é igual, você pode juntar os dois num só, né? Então, você vai ficar com uma raiz grandona de 5 a terceira vezes 2. Que é a mesma coisa desse aqui. Tanto faz se você faz 2 vezes 5 a terceira ou 5 a terceira vezes 2, dá no mesmo, tá? E aí, isso vai dar o quê? Tanto aqui quanto aqui, o resultado vai ser o mesmo. 5 a terceira dá 125. E a gente tem vezes 2, né? 125 vezes 2 dá 250. Então, a raiz equivalente a essa expressão aqui é a raiz cúbica de 250. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o caminho inverso e verificar que a simplificação vai chegar nisso daqui. Tá bem? Eu fiz aqui as continhas rapidinho, só para vocês verem que realmente dá certo, tá? E é isso.